questão aqui da nossa revisãozinha. Simplifica usando as propriedades das potências. Então, ó, 2 elevado a 8. Primeira questão, item A. 2 elevado a 8 vezes 4 elevado a 9 sobre 16 elevado a 3. Primeiro passo, só posso usar as propriedades se as potências estiverem nas mesmas bases. Base 2, base prima, não tenho o que fazer, vou repetir 2 elevado a 8. 4 é 2 elevado a 2. Pode decompor, vou encontrar isso. Porém, o 4 está elevado a 9. Eu venho aqui, ó, coloco 9. Se a gente decompor o 16, vai dar 2 elevado a 4. Concorda? 16 é 2 a quarta. Mas o meu 16 está elevado a 3, tá vendo? Então, 2 a quarta elevado a 3. Repito 2 elevado a 8. Aqui a gente usa aquela regrinha da potência de potência. Conserva a base e multiplica, né? 2 vezes 9 dá 18. E 4 vezes 3 dá 12. No numerador a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. 18 somado com 8 vai dar 2 elevado a 26. E embaixo, 2 elevado a 12. Divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base, que é a base 2, e faz o de cima menos o de baixo. Chegando no resultado 2 elevado a 14. Isso aqui a gente não calcula, deixa assim mesmo, tá bom? Para o cálculo do item B, a gente tem aqui 3 elevado a 3 elevado a 4 vezes 81 elevado a 6 sobre 9 elevado a 50. A primeira parte está ótima, já está no formato de potência de potência. Vou conservar a base, que é 3, e vou multiplicar o 3 e o 4. 3 vezes 4, 12. 81 é 3 a quarta. Eu não consigo fazer de cabeça, decomponha. 81, 3, 27, 3, 9, 3, 3, 3, 1. Chegou no 1, acaba. Quantas vezes apareceu o 3 aqui? 4 vezes. Então 81 é 3 a quarta. Eu vou trocar esse 81 por uma potência de base 3, que é 3 elevado a 4. Porém, como 81 está elevado a 6, eu venho aqui e elevo a 6 também, tá? 9 é 3 ao quadrado, que está elevado a 50. 3 elevado a 12, aqui a gente multiplica a potência de potência. 3 elevado a 24, e embaixo, 3 elevado a 100. Multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. 3 elevado a 36 sobre 3 elevado a 100. Ok? Então vai ficar 3 elevado a 36 menos 100. O resultado é 3 elevado a menos 64. Tranquilo? E aí a gente para a continha. Recapitulando, 3 ao cubo elevado a 4, 81 elevado a 6, 9 elevado a 50. 3 elevado a 12, 3 elevado a 4 elevado a 6, 3 a 24, 3 ao quadrado elevado a 50. Fica 3 elevado a 100, perfeito. 3 a menos 64, vocês podem parar aí, tá? No item C, que é um pouquinho diferente, no item C a gente tem 6 elevado a 8 vezes 3 elevado a menos 4 sobre 8 a quarta. Gente, 6 é 2 vezes 3, que está elevado a 8. 3 elevado a menos 4, 8 é 2 ao cubo. Como 8 está elevado a 4, eu troco 8 por 2 ao cubo e ainda boto 4 aqui em cima. Quando vocês têm um produto elevado ao mesmo expoente, você vai distribuir esse expoente para cada fator. Fica 2 elevado a 8 e 3 elevado a 8, tá? E repito o resto da expressão, que é 3 elevado a menos 4
sobre 2 elevado a 12. Atenção, eu consigo fazer a conta com esses dois, que é multiplicação de potência de mesma base, e consigo fazer a conta com esses dois aqui, que é uma divisão de potência de mesma base. Então, se a gente pensar na parte do 2, é 2 elevado a 8 menos 12, vezes 3 elevado a menos 4 mais 8. Aqui a gente subtrai os expoentes, já que é uma divisão, e aqui a gente soma. 8 somado com menos 4 ou menos 4 somado com 8, tanto faz. 8 menos 12 é menos 4, e menos 4 mais 8 é 4. Você pode parar aqui, não tem problema nenhum. Ou ainda, 2 elevado a menos 4 é 1 sobre 2 a quarta. Ficaria 3 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. Ou ainda, 3 sobre 2 elevado a 4. Chegou aqui, já está ótimo. Já serve. Então aí está a resolução da primeira questão. Segunda questão. Determine a medida do lado e a medida do perímetro de um quadrado que possui área em centímetros quadrados, item A. Se eu sei o valor da área e eu quero encontrar o lado e o perímetro, lembrem do seguinte, ó. O lado, ele vai ser a raiz quadrada da área. Não esqueçam, em hipótese alguma, tá? Então, no caso do item A, o nosso lado L é a raiz quadrada de 400. Lembra daquela técnica rápida para calcular um monte de raiz quadrada? A raiz de 400 é a raiz de 4 vezes a raiz de 100. Então vai ficar 2 vezes 10, o lado mede 20 centímetros. Se o lado mede 20, o perímetro é 20 vezes 4. Vai dar 80 centímetros. Lembrem que se é um quadrado, a gente tem 4 lados congruentes, com a mesma medida. Então é a mesma coisa de você ter assim, ó, 20, 20, 20 e 20. Tá certo? Já que o perímetro é somar tudo, esse mais esse, mais esse, mais esse, resumindo aqui tudo, acaba dando 80, tá? Como a gente vai somar uma mesma quantia 4 vezes, você está quadruplicando esse valor, né? Está multiplicando por 4. Então já foi aqui o cálculo do item A. No item B, a gente precisa calcular a raiz quadrada de 256, que é um clássico, né? O lado seria a raiz de 256. 256 é a potência de 2, né? É 2 elevado a 8. Você pode fazer de vários modos isso. Você pode decompor. Vamos decompor, que vocês estão mais acostumados com esse, né? Ó, 256. 2, 128. 2, 64. 2, 32. 2, 16. 2, 8. 2, 4. 2, 2, 2, 1. Então, se observarem, o fator 2 aqui apareceu 8 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já que é uma raiz quadrada, o nosso índice é 2, a gente vai agrupar esses fatores primos iguais em duplas. E de cada dupla se tira um único fator. Esse pessoal que saiu das duplas, você multiplica. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2 dá 16. Tá bom? E se o lado é 16, o perímetro de um quadrado do lado 16 centímetros é 4 vezes 16, vai dar 64 centímetros, tá bom? Item C, 14400. 14400. 144 é uma raiz muito famosa, né? A raiz 144 é 12. Então você vai pensar assim, ó, é a raiz quadrada de 144 vezes a raiz quadrada de 100. Como eu já havia dito, e eu sei que os senhores sabem, a raiz quadrada de 144 é 12. A raiz quadrada de 100 é 10. 12 vezes 10 dá 120 centímetros, a medida do lado. Se você tem um quadrado cujo lado mede 120 centímetros, quem é o perímetro? 4 vezes 120, isso vai dar
480 centímetros de perímetro. Tá certo? E no item D, você tem um quadrado de lado de área 8.100. Então, o lado seria a raiz quadrada de 8100, extremamente famosa também. Vamos separar como a raiz de 81 vezes a raiz de 100, tá bom? A raiz de 81 é 9, a raiz de 100 é 10. 9 vezes 10, 90 centímetros. Isso aqui é a medida do lado. E o nosso perímetro, então, seria 4 vezes 90, a gente chega em 360 centímetros. Tá bom? Aí já foi a questão de número 2. A questão de número 3 é um cálculo de porcentagem, um cálculo direto. No item A, ele quer que a gente calcule 20% de 500. Gente, 20% de 500 não tem nada a ver com aumento ou desconto. É um cálculo de porcentagem sem nenhuma associação a aumento ou desconto, tá? É um cálculo direto. 20% é 20 sobre 100, o dia é vezes 500. O que eu posso fazer aqui é o seguinte, ó. 00 com 00, 20 vezes 5 vai dar 100. Então, por exemplo, 20% de 500 torneiras, dá 100 torneiras. Não estou contextualizando aqui em nenhum momento com desconto ou com aumento, tá certo? Item B. 30% de 20% de 6.000. 30 sobre 100, de 20 sobre 100, vou botar 60.000, acho que eu tinha anotado 60.000 no quadro. Então, ó, um tem 6.000, façam com 60.000, tá? O que acontece? 00, 00, 00 com 00. Resultado final, 30 vezes 20 vezes 6. 30 vezes 20 dá 600. 600 vezes 6, 3600. Item C, 12,5% de 800. Ó, 12,5% é 12,5 sobre 100. O dia é vezes. E 800 aqui, tá bom? 00 vai-se embora com 00. Sobrou 12,5 vezes 8. Vocês podem fazer a conta direto ou transformar em fração. Qual é a fração que representa esse decimal 12,5? Tira a vírgula, vira 125. Tem uma casa decimal, bota um 10. Vezes 8. 125 vezes 8 dá 1.000. E 1.000 dividido por 10 a gente chega em 100. Lembrem que 8 é a mesma coisa que 8 sobre 1. E a multiplicação de fração ela é direta. Em cima vezes em cima, embaixo vezes embaixo. Quem não quiser fazer esse procedimento aqui, pode sem nenhum problema chegar aqui, ó. 12,5 vezes 8. 8 vezes 5 dá 40, vai a 4. 8 vezes 2, 16 e 4, 20, vai a 2. 8 vezes 1 é 8, 2, 10. E aí, como a gente tem uma casa decimal aqui, eu volto uma casinha. 100,0, você vai chegar aqui nesses 100, tá bom? A questão de número 4 é a questão de porcentagem, mas tem um contexto agora. O que acontece? A gente tem um produto que o valor inicial dele é de 15 mil reais. Então, ó, o valor inicial é 15 mil. O que é que aconteceu? Esse produto sofreu um reajuste. O primeiro reajuste é um desconto de 30%. Ó, desconto de 30%. Vamos calcular isso aqui? Eu vou calcular 30% de 15 mil, 00 com 00. Isso dá 15 vezes 3 dá 45. Esse 0 com esse 0 dá 4.500. 4.500 não é o valor final. Isso daqui representa o desconto. Então, se o produto custava 15 mil e você dá um desconto de 4.500, ele passa a custar
15.000 menos 4.500. Se fizer a continha certa, vai encontrar R$10.500. Esquece os 15.000, porque após o desconto de 30%, os 15.000 viraram 10.500. Esse agora é o nosso valor referência. O produto está custando isso. Só que esse produto que está custando 10.500, ele vai sofrer um acréscimo de 20%. Tem um aumento de 20%. Então, ó, eu vou calcular o valor desse aumento e depois o preço final. 20% é 20 sobre 100 ou 2 sobre 10, tanto faz, vezes 10.500. Ó. Então, presta atenção aqui. 0,0 com 0,0. A gente vai ter 105 vezes 2, dá 210, e eu acrescento esse zerinho. Meu preço referência é esse aqui. E esse troço vai aumentar mais de 2.100. Então, após os dois reajustes, todo mundo concorda que o nosso valor final vai ser de 10.500 somados com 2.100. Ou seja, você tem um produto que vai custar 12.600. Esse é o valor final após esses dois reajustes. Tranquilo? Essa é a questão de número 4. A questão de número 5 é uma questão que vai trabalhar com áreas. Calcule a área das figuras simplificando ao máximo os radicais. A área do retângulo é base vezes altura. Você tem a raiz de 20 vezes raiz de 12. Então, ó, questão de número 5, a área do item A é raiz de 20 vezes a raiz de 12. Tanto faz você simplificar antes ou depois. Se eu for simplificar antes, eu teria o seguinte. Quem é a raiz de 20? É a raiz quadrada de 4 vezes a raiz de 5. Quem é a raiz quadrada de 12? É a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 3. Queridos, presta atenção aqui, é simples. A raiz de 4 é 2. 2 vezes raiz de 5 vezes, de novo, raiz de 4, 2 vezes raiz de 3. Então a gente vai multiplicar os camaradas de fora. 2 vezes 2 dá 4. A raiz quadrada de um produto é o produto das raízes, né? Assim? E o contrário também é válido. Então, raiz de 5 vezes raiz de 3, você multiplica dentro da raiz de 15. Ok? Uma segunda opção seria vocês multiplicarem assim, ó. A raiz de 20 vezes a raiz de 12, você vai juntar numa coisa só. É 20 vezes 12, que dá a raiz quadrada de 240. Aí vocês iriam decompor 240. 220, 260, 230, 215, 35, 51. Já que é uma raiz quadrada, agrupando os fatores primos iguais em duplas, e a gente tira só um fator. Tira um 2, tira um 2. Quem sai multiplicando. Ficaria 4 fora da raiz. Quem não formou dupla fica dentro. 4 raiz de 15. Você vê que dá o mesmo resultado. Obviamente, esse método aqui é muito mais simples, tá? Então, quinta questão, item B. A área de um quadrado. Vamos fazer o item C logo, que é mais simples. Pessoal, área de um quadrado cujo lado é raiz de 18. A área do quadrado é lado vezes lado. Então a gente teria que a área é a raiz de 18 vezes a raiz de 18. Toda vez que vocês multiplicarem uma raiz por ela mesma, uma raiz quadrada, a raiz vai sumir. Que vai virar a raiz quadrada de 18 ao quadrado. Dá 18, tá certo? Se fosse raiz de 3 vezes raiz de 3, é 3. Raiz quadrada de π vezes raiz quadrada de π dá π. E assim por diante, tá? E o item B da quinta questão, ele fala a respeito da área de um triângulo. Área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, não é isso? Então, a área do nosso bendito triângulo, a base, mede 8 raiz de 12.
vezes a altura, que mede 4 raiz de 5. Isso vai ser dividido por 2, tá certo? O que é que vocês podem fazer? Multiplica quem está fora logo. 8 vezes 4 dá 32. 32 dividido por 2, 16. Sobrou raiz de 12 vezes a raiz de 5. A gente junta numa raiz só. Então fica 16 raiz de 12 vezes 5, ou seja, 16 raiz de 60. Não posso parar aqui, por quê? Porque a questão pede para a gente simplificar ao máximo. Você vai fazer o seguinte, ó. Quem é a raiz de 60? É 16. A raiz de 60, gente, é a raiz de 4 vezes a raiz de 15. 60 é 4 vezes 15. Concordam? Perfeito. 4 é quadrado perfeito. A raiz quadrada de 4 é 2. Então fica 16 vezes 2 vezes a raiz de 15. Então vai dar 32 raiz de 15. Quem não quiser utilizar esse raciocínio, pode fazer muito bem isso aqui, ó. Cheguei no 16 raiz de 60, você vai decompor o 60. 2,30, 2,15, 3,5, 5,1. Raiz quadrada, formei dupla, sai. Quem sai da raiz sai multiplicando. Então 16 vezes 2, 32. E quem ficou dentro da raiz, o 3 e o 5, 15. Então dá o mesmo resultado. E a última questão, determine o volume dessa caixa d'água, um paralelepípedo retângulo. Tá certo? Uma famosa caixa de sapato. Assim, ó. Ok? Quais são as dimensões de item A? O volume é o produto das arestas, tá? Então é 2 raiz de 2, item A. O volume é 2 raiz de 2 vezes 3 raiz de 2 vezes 4 raiz de 2. Ok? É simples agora, né? 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 4 é 24. Atenção. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E eu vou repetir o último, raiz de 2. Galera, quanto é que é raiz de 4? 2. 24 vezes 2 vezes raiz de 2. 24 vezes 2 dá 48. Então, o volume seria 48 raiz de 2. E no caso do item B, que é o último exercício, a gente tem 2 raiz de 6 o volume vai ser 2 raiz de 6 vezes 200 raiz de 2 vezes 4 raiz de 3. Presta atenção. Vamos multiplicar quem está fora. 2 vezes 200 é 400. 400 vezes 4 dá 1.600. Ok? Aí você vai ter raiz de 6, fazer passo a passo, vezes raiz de 2, vezes raiz de 3. Galera, 6 vezes 2 é 12. 12 vezes 3 dá 36. Então dá 1.600 vezes raiz de 36. Que os senhores sabem que isso aqui é exato. A raiz quadrada de 36 é 6. Então vai sobrar o quê? 1.600 vezes raiz de 36, que é 6. Vai dar 9600 centímetros cúbicos. Tranquilo? Então essas foram as questões da nossa revisão. Excelentes continhas e a gente se vê amanhã. Fui!